E aí, seus caçarolas com bacon, beleza? Dessa vez eu tô aqui pra fazer um resumo da live da 2.1 do ZZZ. Eu vim aqui comentar os principais pontos da live, explicar o kit dos personagens, banners que vão vir, skins novas, eventos e no meio de tudo isso também dar a minha opinião sobre tudo isso. Eu sou o HKT e vem comigo. A gente começa a live com o Q e a N, que estão em um cenário de praia lindo, que, meu Deus, cara, que cenário da hora, mano. Eu realmente não sei como eles fizeram isso, tipo, mano, dá pra ver que é um lugar fechado, mas como é que eles colocaram areia de verdade? Ou não é areia de verdade? Eu não sei, eu só sei que esses caras estão me enganando muito forte, mano. Enfim, no trailer, eles mostram gameplay da Yuzuha e da Alice, que, sinceramente, tá legal demais, cara. Principalmente a Yuzuha, ela me conquistou total com as animações dela. Achei super carismática. Pode ter certeza que eu vou estar aqui pra dar tiros e pegar ela, mano. Tipo, pra mim ela dá muita vibe da Rutal, por causa da personalidade brincalhona e engraçadinha. Tipo, a Rutal tem um fantasma e o Yuzuha tem o Tanuki, então, tipo, de certa forma dá pra fazer uma alusão, tá ligado? Tipo, por mais que visualmente elas não tenham nada a ver. Além disso, a Yuzuha gosta de contar histórias de terror também, então é mais um ponto em comum. Mas mesmo a Yuzuha sendo super destaque pra mim, quando eu vi a gameplay da Alice, eu achei as animações dela da hora demais, mano. Ela tem muito estilo, cara. Mas o visual da personagem em si não me chamou muita atenção, tá ligado? Tipo, eu vou de skip. Esqueci de comentar também que as animações dela me lembram bastante da Cutting do Genshin e da Asuna do Sword Art Online. Então, só um ponto que eu queria comentar mesmo. Nessa nova versão, a gente vai ter dois novos chefes, o humanoide galho de papéis chineses e um palhaço mosquito estranho bombado bizarro. Logo em seguida, eles dão bastante foco nas skins dos personagens, corta pra Astro com a skin dela e as skins de praia da Yuzuha e da Alice. E também mostra um pouco das novas skins dos proxies. E a Yuzuha com a skin de praia ficou muito top, mano. Pode ter certeza que eu vou pegar essa daí, mano. E essa daí é a arte da versão da 2.1. O Q e a N começam a dar mais detalhes da história do jogo, mas o que eu achei mais interessante de comentar é que a Península Waipei é muito importante pra Nova Erido, por causa da sua produção de porcelume, que não é somente um material muito importante pra fazer torre steel, seja lá o que isso seja, mas também é muito utilizado pra fabricar armas, como as lâminas da Jane, que são feitas de porcelume. Enfim, vamos prosseguir. Agora, eles estão dedicando um tempo pra comentar um pouco mais sobre a Yuzuha e a Alice. Meu Deus, cara, que take é esse? Tá tudo balancando, minha filha. Pensei que você era a mestra da espada, não a mestra dos peitos. Basicamente, o que a gente precisa saber é que na 2.1 vai vir a nova facção, a Casa Paranormal, onde os integrantes são a Yuzuha, Alice e Komano. E pra quem não sabe, é esse brother gigante dos peitos flácidos aqui. E eles também disseram que vão trazer curta-metragens que vai dar mais contexto para as duas personagens, tanto a Alice quanto a Yuzuha. E cara, mano, já tô ansioso, cara. Mano, eu gostei pra caçar com bacon da Yuzuha. Também vai ser adicionado mais dois ambientes novos, a Baía de Sailume e o Resort Onírico. Resumindo, a Baía de Sailume é basicamente o lugar dos pobres e dos mendigos, e o resort é o lugar dos ricos e privilegiados que estão curtindo as férias. Do que eles disseram, a história principal vai ser focada mais na Bahia, e o evento principal da versão vai ser mais focado no resort e suas atividades. Só pra dar minha opinião, a praia tá super bonita, cara. O sol e toda a ambientação tá, mano, tá show demais. Agora vamos falar um pouco do kit das personagens. O Kinami Yuzuha, uma agente de assistência ranking S com elemento físico. Quando a Yuzuha usa o ataque especial reforçado e acerta o inimigo, ela ativa uma assistência rápida pra poder trocar de personagem e também marca o inimigo, deixando ele no estado de doce susto, que vai ficar saltando esses docinhos aí, tá ligado? E com a passiva principal da Yuzuha, ela vai dar bônus de ataque e aumento de dano causado por toda a equipe. Aí com a passiva extra da Yuzuha, quando ela tiver um certo nível de pontos de maestria de anomalia, ela vai aumentar a taxa de amplificação de anomalia da equipe, ou seja, vai ser mais fácil de aplicar os efeitos de anomalia no inimigo, tá ligado? Como assalto, corrupção, queimadura, etc. E quando ela deixa os inimigos no estado de doce susto, ela vai aumentar o dano de anomalia de atributo e o dano de disorder do time inteiro. E pra poder ativar a passiva extra da Yuzuha, você vai ter que ter pelo menos um personagem anômalo ou personagem da facção Casa Paranormal na equipe. O que, mano, não vai ser um problema, já que ela é tipo uma suporte exclusiva para os anômalos, tá ligado? Então vai ser tranquilinho de ativar a passiva extra dela. É só não botar uma número 11 com ela que tá bom. Então sim, ela vai ser uma suporte muito forte para os anômalos. Minha Yanagi vive, mano, tão super felizes. A Yuzuha também tem mais uma mecânicazinha. Toda vez que ela usa um ataque especial reforçado, ela ganha 2 pontinhos ali em cima, que são chamados pontos de açúcar. E aí quando outro personagem ataca algum inimigo, ela consome pontinhos e ativa um ataque subsequente. Uma coisa meio parecido com a Vivian e a Burnice. A Yuzuha vai começar o combate já com 3 pontos de açúcar base. Aí com ataque especial reforçado, ataque em cadeia e supremo também vão poder gerar pontos de açúcar. Tá, mas agora vamos voltar pra falar sobre a marca que ela oferece nos inimigos, que é o doce susto. Quando o inimigo está marcado pela Yuzuha, ele vai continuar sofrendo dano que se chama explosão açucarada, que aumenta a taxa de amplificação de anomalia contra o alvo, ou seja, vai aplicar mais o efeito de anomalia, tá ligado? Aí quando o ataque básico da Yuzuha ou assistência imediata atinge
atinge o inimigo com essa marca, vai ser ativado a explosão açucarada máxima, que é o nível 2, né, desse mesmo efeito, que acumula mais amplificação de anomalia. Mas também eles não contam no cálculo de dano de anomalia. Mas o principal é que quando os inimigos estão no estado de doce susto e são atingidos pelo personagem em campo com um ataque de certo atributo, pela primeira vez, vai ser ativada a disputa de sabor, que faz com que os tickets de dano da explosão açucarada e açucarada máxima comecem a dar dano do elemento do agente, tá ligado? Então no caso aqui, já que no exemplo tá a Miyabi, o dano dos tickets da Yuzura vão ser convertidos em dano de geada, o que vai ajudar a aumentar a amplificação de anomalia, ou seja, vai aplicar mais rápido o efeito do elemento no inimigo. Você também pode segurar o ataque básico da Yuzura para entrar em um modo defensivo, meio parecido com a Ishuan. Aí se você conseguir defender o ataque com guarda-chuva ou ativar uma assistência perfeita, você recebe um ponto de açúcar. Com a Ultimate, além de dar dano, ela recupera pontos de açúcar e também marca os inimigos, deixando eles no estado de doce susto, que vocês já estão cansados de ouvir. E também a Yuzura já vai chegar com mecânicas novas na Esfera Zero. A personagem nem lançou e os caras já estão vendo modos de mexer nela. Mano, cadê minha Xuyan, velho? Eu quero o rework da minha Xuyan. Roio, traz? Cadê? Agora vamos falar da Alice, uma agente anômala de ranking S e também de atributo físico. Vamos para a passiva principal. Quando qualquer agente da equipe proca uma anomalia física no inimigo, um assault, durante a duração da anomalia, a Alice vai dar um dano adicional por segundo, baseado na porcentagem do dano dessa anomalia original nesse mesmo alvo. Além disso, se o efeito assault procar uma disorder, o multiplicador de dano da disorder vai aumentar. Pra quem não entendeu, depois que você enche a bolinha do inimigo com dano físico, vai ser ativado o efeito assault. E depois disso, se você aplicar o efeito de outro elemento em cima do inimigo, vai ser ativado a Disorder, que tem um dano próprio. E é esse dano que vai ser aumentado. E também, quando ela usa suas técnicas da espada, ela vai enchendo aquela barrinha dela, que se chama Rito da Espada. Quando tiver cheia, você vai querer segurar o ataque básico dela pra consumir toda a barra e dar uma sequência de ataques que vai dar muito dano físico e também vai aplicar muita anomalia no inimigo. Enquanto ela tá nessa animação, ela fica invulnerável. Quando ela consome os 3 pontos da barra dela, o último golpe vai ativar um assalto polarizado, e isso ignora o acúmulo de atributo, que é a mesma coisa que a Yanagi faz com o ataque especial reforçado dela. O assalto polarizado pode também interagir com outras anomalias de atributo, podendo fazer desordem com ele mesmo. Então, mano, é igualzinho a Yanagi mesmo, tá ligado? Que consegue fazer desordem com o próprio elemento. Agora, pra você acumular os pontos de rito da espada, que é a barrinha da Alice, você precisa atingir um inimigo com um ataque especial reforçado, acumulando a amplificação de anomalia, ou quando você proca o efeito de assalto no inimigo. Agora, falando da habilidade extra dela, ou a passiva extra, a Alice vai poder recuperar um pouco da barra de rito da espada dela quando tiver um anômalo ou assistência na equipe dela. Procando o efeito de desordem com qualquer agente, você vai poder restaurar um pouco da barra da Alice. Quando a maestria de anomalia atinge um certo nível, ela vai ganhar proficiência de anomalia adicional. Tanto seu ataque especial, quanto os 2 ataques especiais reforçados vão poder atravessar o inimigo e ativar uma esquiva perfeita. Sua ultimate são vários cortes em uma área bem grande que vai aplicar bastante anomalia no inimigo e vai poder causar os assaltos polarizados, sendo possível fazer desordem com isso. Assim como a Yuzura, a Alice também vai ter algumas modificações dentro da Esfera Zero que os caras estão testando. E eu, novamente, vou ter que repetir, mano. Cadê o rework da Meishuyan, mano? Enfim, logo em seguida, eles já apresentam o novo Bang Boo da Casa Paranormal, a Senhorita Esme, que é literalmente a Sailor Moon em versão Bang Boo, cara. Ficou, mano, nota 10, velho. Basicamente, esse Bang Boo tem 2 novas funções. A primeira é te dar energia ao longo da batalha, e a segunda é recuperar sua vida. Mas quanto maior a porcentagem de vida do seu personagem ativo, mais chance você tem de recuperar energia do que recuperar a vida. No ataque em cadeia, ela ataca uma estrela mágica nos inimigos e que dá dano físico, que acumula bastante anomalia física também. Agora vamos para a ordem dos banners. Na primeira fase, a gente vai ter a Yuzura e a Miyabi. E na segunda fase, a gente vai ter a Alice e a Yanagi. Particularmente, eu gostaria que a Yanagi e a Miyabi trocassem de lugar, só pra eu poder ter um pouquinho mais de tempo pra poder farmar os policromos, sabe? Porque a Yuzura eu vou pegar com certeza, mano. Eu preciso dessa mulher, cara. Mas a Miyabi eu também tô precisando, tá ligado? Tipo, eu não tenho DPS de gelo. Eu tô chorando toda vez que o Brinker chega na investida mortal. Tipo, mano, minha situação tá complicada. Mas vamos falar de coisa boa. Na primeira semana, vamos ter 10 tiros que a Royo vai dar pra gente com essa imagem muito bonitinha da Yuzura em estilo Paint Stocking. E também vamos ganhar mais 10 tiros de Bang Boo, muito provavelmente na segunda fase de banner. Junto com o lançamento da Yuzura e da Alice, vai ser adicionado novos avatares pra você poder utilizar no seu perfil do ZZZ. Vai dar pra fazer os novos eventos de confiança com elas pra ganhar pontos de amizade e poder pegar o wallpaper do personagem, que eu com certeza vou pegar da Yuzura, mano. Vou estar aqui todo dia mandando mensagem pra Yuzura. Yuzura, me dá seu wallpaper! Enfim, tá aqui ó, o wallpaper das duas. Agora aqui apresenta a nova skin de Praia dos Proxies, que vai poder ser desbloqueada concluindo o evento que chama Conto de uma Noite de Verão. Eu não tenho certeza, mas acho que vai ser o evento principal dessa versão. Então é só fazer os eventos, cara. Mas é melhor não enrolar, porque são skins que você pode pegar de graça só agora pelo evento. Obviamente você vai poder comprar depois, futuramente na loja, mas pega de graça, né? E meu Deus, cara, me responde uma coisa, Royal. Como que o Wise tem esse tanquinho e a Belly tem essa cintura de Miss Fortune? Sendo que a gente sabe muito bem
que esses dois são sedentários que não saem de casa e ficam jogando videogame o dia inteiro, cara. Como isso é possível? Me diz. Dito isso, eu adorei a skin da Belly, tá? Tá muito bonitinha e nem ela conseguiu fugir dos Jiggle Physics do ZZ, mano. Tá tudo balangando ali. Não tudo, né? Mas uma parte específica. Depois dos comerciais, o Y e W aparecem e já anunciam um novo evento de praia que vai envolver a Yuzura e a Alice. E, meu Deus, cara, é melhor você se cuidar, Alice. Tá quase saindo pra fora, minha filha. Enfim, basicamente, a gente vai ter que reconstruir algumas atrações turísticas pra aumentar a popularidade do resort. A primeira atividade vai ser o surf marítimo, que é literalmente um Subway Surfers na água. Mas também, por algum motivo, me lembrou aquele jogo do bot do Kinect do Xbox 360. Agora, a próxima atividade é com a Yuzura, que usando o seu guarda-chuva do Kingsman, a gente vai jogar tipo um Nick da vida. É só mirar e atirar nos alvos pra ganhar mais pontos. Agora, a próxima atividade é a pesca, que vai estar de volta nesse novo evento da praia. Mas os caras ouviram os feedbacks da comunidade e vão trazer mudanças e otimizações nas mecânicas do jogo. Eles vão trazer mais áreas, mais espécies de peixes e mais minijogos. Tudo isso para a gente ter uma experiência mais agradável jogando o modo de pesca. Uau, né, mano? Nossa, esses devs do ZZZ são god demais, cara. Por isso que eu adoro esse jogo. Você vai poder levar a Yuzura ou a Alice também pra poder pescar com a gente. E elas têm certas habilidades que vão ajudar na hora que a gente estiver pescando. E agora, eles também estão trocando aqueles momentos que a gente tinha que ficar apertando várias vezes a mesma tecla pra conseguir puxar o peixe, pra somente ter que apertar no momento certo. Particularmente, eu gostava de ficar apertando várias vezes a mesma tecla, assim, infinito, assim, tá ligado? Eu acho divertido, porque também eu joguei já bastante Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que quem jogou ou conhece, assim, sabe do que eu tô falando, né? É um esmaga-botão infinito, tá ligado? Mas, enfim, eu entendo essa mudança. Tanto que é o que os devs falaram, né? Que eles fizeram essa mudança pra evitar as câimbras no dedo. Então, acho válido. E assim como no último evento de pesca, que a gente podia colecionar os peixes, a gente vai poder fazer a mesma coisa nesse evento. Só que a gente vai poder colocar alguns peixes nesse aquário aqui também, ó, que da hora. E também isso vai servir pra aumentar a popularidade do resort. Então, você vai querer fazer isso, tá? Faz isso, pelos policromos. E para os preguiçosos, vamos ter a pesca automática também. Que a gente basicamente vai escravizar a fada, deixando ela pescar pra gente, com a gente podendo coletar as recompensas depois. Eita, velho, o que a Lucy tá fazendo aqui, mano? Cadê a skin de praia da Lucy? Quero a skin de praia da Lucy também, Roy, me dá! Agora, o próximo evento é a lenda do xadrez Anna, que é literalmente TFT, mano. Se você não conhece TFT, é esse joguinho aqui da Riot Games. É o Auto Chess da Riot, que tem personagens do LoL. Aí você tem que juntar personagens específicos pra ganhar buffs, que vão beneficiar pra caramba no resultado final. Aí você gasta dinheiro pra upar de level e consegue colocar mais personagens em campo e ter mais vantagem. Ou você pode gastar esse dinheiro pra rolar várias cartas e conseguir cópias de algum personagem específico que vai carregar seu jogo dali pra frente. Você também pode vender os personagens que não são úteis pra conseguir mais dinheiro. Enfim, mano, é igualzinho, cara. É só você trocar a palavra personagens que eu falei por Bang Boost. O Pipocas, mano, vai ficar muito animado com esse evento, mano. Esse evento também vai ter PVP competitivo. Quero ver o Pipocas arregaçando todo mundo. Eu sou horroroso no TFT, mas o Pipocas é god demais. Então, mano, eu acho que ele vai estar ali, ó, no top. Já tô com altas expectativas pro Pipocas. Legal também que os caras já deixaram presetados algumas recomendações de formação, o que vai facilitar bastante para as pessoas que não querem pensar ou que não manjam nada desse tipo de jogo, sabe? E também nesse evento, além de policromos, a gente vai receber esse wallpaper muito bonitinho do Leon Boo, mano. Eles estão demorando, né, um pouco pra adicionar os wallpapers de Bang Boo. Agora é só o segundo ainda. Agora, para os tryhards do ZZZ, vamos ter um novo evento da Torre Infinita, que basicamente eles vão avaliar suas skills, habilidades em combate, pra te dar mais pontos, enquanto você dá dano no inimigo. Eu não entendi muito bem esse evento, mas é bem tryhard, aparentemente. Agora, no novo evento da Esfera Zero, vamos poder jogar com a Ishuan, Jufufu, Yuzura e Alice, tendo que completar alguns desafios. Além disso, vai ser adicionado novos conteúdos com novas fases e novos níveis de combate. Também vai ter um modo pra você testar suas habilidades e ver o máximo de pontos que você consegue fazer, tipo uma investida mortal. Eu adoro os eventos de combate, o combate desse jogo é uma delícia, cara. Outro evento também vai ser uma caça-tesouro no navio fantasma. Vai ser um evento de combate beat'em up, que a gente vai usar a Yuzura e a Alice pra dar porrada nas pessoas, igual aquele evento que veio junto com o lançamento do Lighter. Agora, o próximo evento é a aventura espacial do Jojo! A gente vai ter que investigar algumas áreas coletando evidências sobre uma possível existência de alienígenas. Quebra-cabeça de verão Failume. O evento de montar quebra-cabeça tá de volta. É aquela coisa que a gente já sabe, né? No início é super fácil e depois vai ficando cada vez com mais peças. Mas ainda assim é tranquilo de resolver. Vai ter até o Lighter segurando a cinturinha da Belly, mano. Já tô shippando, muito bom. A lenda da maravilhosa barraca de peixe. É o evento que depois de consumir energia pela primeira vez no dia, você vai ganhar conchas que vai poder trocar por peixes que vão te dar recompensas. Assim podendo salvar aquele tubabu que foi pescado por esse cara. Coitado
Coitado, mano, solta ele. Enfim, evento simples. E de praxe, o evento de discos e XP de discos em dobro. E o dobro de materiais da simulação de combate, XP de personagem, XP de motor W, enfim. Vai ter uma atualização na investida mortal adicionando os novos chefes. E também, agora, a pontuação que você fez vai estar mostrando nessa tela aí, ó, sem você precisar clicar pra poder ver sua pontuação. E pra facilitar a sua visualização, ali em cima vai mostrar o total de pontos que você conseguiu na investida mortal. Agora, sobre as otimizações na 2.1, os devs disseram que vão dar mais liberdade pra personalização dos botões do controle, menos os botões de menu e visualização, mas os outros botões vão poder mudar de boa. Principalmente os botões LT e L2 e suas combinações de teclas vão ter bastante suporte pra customização. Eu não sou um jogador de controle, mas se você é, mano, me parece uma notícia muito legal, né? Eles também ajustaram a sensibilidade do controle no menu da roleta pra ter menos chances de erros. Agora, sobre o mapa e a navegação rápida. Eles adicionaram linhas guias no minimapa pra facilitar o trajeto que a gente deve ir pra prosseguir na missão. E mesmo que a missão aconteça em vários locais diferentes, eles deixaram a visualização separada desse jeito pra facilitar a nossa vida. Maravilha, mano. A gente vai poder favoritar áreas na navegação rápida pra já deixar sempre à vista os locais que a gente mais vai. Também foi otimizada a área de fabricação, deixando o menu mais intuitivo e ordenando os itens por preço. Eles mexeram também no menu de skins dos personagens. Agora a gente vai poder finalmente dar zoom e girar o modelo do personagem pra ver cada detalhe. Finalmente, cara. Que era algo que eu queria muito fazer desde que a Astra lançou com a skin dela. Por causa que o menu sempre me pareceu muito propício pra isso, tá ligado? Tipo, o jeito que o menu tá projetado, assim, meio que parece que dá pra você girar, dar zoom, assim, mas nunca deu. Até agora, né? Eles também vão adicionar mais 3 acessórios pros Foxes poderem usar. Continuando nas otimizações, a caça notável, que é o desafio que a gente enfrenta os chefes semanais, vai ser simplificado. Agora, você não vai mais precisar selecionar nenhum buff pra prosseguir na batalha. Você pode simplesmente ir direto pro chefe sem buff nenhum e perdendo menos tempo desse jeito também. O fichário também vai ser otimizado. Eles vão diminuir os requisitos das tarefas, mantendo as recompensas. Mas isso só vale para as missões de proxy lendário. Também vai ser adicionado o 10º nível do desafio, pra ganhar mais policromos. Então, tá todo mundo feliz, né? Eles também vão reorganizar a exibição das tarefas diárias, só pra facilitar a visualização mesmo. Agora, essa otimização aqui, eu achei da hora, mano, porque eles vão mexer na interface dos agentes, organizando em personagens da mesma facção que serão agrupados por raridade. Mas a ordem por personagens mais upados e favoritos ainda se mantém. Na 2.0, eles já mexeram dentro do jogo pra deixar o jogo mais leve. E agora, na 2.1, eles estão fazendo a mesma coisa, usando uma tecnologia pra comprimir melhor os arquivos sem comprometer na qualidade final. Que, mano, da hora demais, né, mano? E como última novidade, temos 1.600 policromos que os devs resolveram dar pra gente só porque sim mesmo. Eu tô super feliz, igual todo mundo, né, mano? E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do meu resumo da live da 2.1 do ZZZ. E já podem marcar no calendário de vocês, cara, que a atualização vai chegar no dia 16 de julho, tá? Então é isso, mano. Não esquece de deixar o like. Valeu, falou e até a próxima.